A chegada de 2022 trouxe perspectiva de redução nos custos de produção das construtoras do litoral norte de Santa Catarina. Os índices ainda não são significativos, mas apontam para uma estabilização do cenário, que trouxe preocupação para o setor a partir da segunda metade do ano passado. O presidente do Sinduscon Costa Esmeralda, Rodrigo Passos, está otimista, mas não deixa de defender que as empresas se adaptem à nova realidade, cortem custos e mantenham a competitividade diante do mercado local, que permanece aquecido, com vendas em alta e bom ritmo nas obras. Ele cita a redução do ritmo da pandemia do coronavírus no segundo semestre de 2021 como um dos fatores que contribuiu para a maior oferta de produtos e redução nos preços. Fazendo uma comparação com o ano passado, esse início de ano, ele tem mostrado uma tendência de melhorar, porém os materiais ainda estão com custos elevados, né? Os fatores que conduziram esse cenário, a pandemia, a falta de insumos por ocasião da baixa produtividade das empresas que fornecem tais insumos, tudo isso contribuiu para que o preço se elevasse. À medida que a pandemia está recuando, né, apesar de que ainda está acontecendo, né, os preços tendem a se normalizar, porém ainda se mantém alto. As importações de aço em conjunto pelas empresas, por meio de uma cooperativa, também contribuíram para este novo cenário. O preço das bitolas menores já começou a cair e as cotações tendem a se normalizar. Você imagina que algum tempo atrás, né, antes da pandemia, nós pagávamos a média aí de R$ 4,90, R$ 4,80, dependendo da bitola. Durante a pandemia os preços dispararam aí a R$ 8, R$ 9 reais, e a gente sempre conduzindo negociações com o governo e fornecedores para a gente tentar viabilizar alguma forma de diminuir esses custos, né? Então a gente, através da Coopercon de Santa Catarina, a gente fez praticamente 3 importações de aço da Turquia, e que esse aço chegou aqui para nós abastecer nosso mercado interno aproximadamente 20% abaixo do valor que aqui estava sendo praticado. Então, hoje as bitolas já recuaram um pouco, apesar das bitolas maiores estar numa média de R$ 5,75, R$ 6 reais, as bitolas menores ainda estão num preço alto, né? Então a gente imagina que à medida que o tempo passa e a pandemia diminui, o preço tende a melhorar. Mesmo com a melhora do cenário dos custos de produção, Passos mantém o alerta para que as empresas façam o dever de casa e se preparem para enfrentar esse tipo de desafio no futuro, apostando fundamentalmente na gestão e reduzindo o repasse dos custos ao consumidor final para ganhar em competitividade no mercado. Cada empresa tem que fazer seu dever de casa, né? Calcular os seus custos, avaliar seus recebíveis, porque o aumento do custo, né, não está necessariamente ligado com o aumento das vendas. Então, ou as empresas têm que absorver esses custos, ou repassar tais custos ao seu cliente final, né, melhorando o empreendimento, mas claro, melhorando o empreendimento é aumento de custo, né? Então, o mais correto é fazer contas, e as construtoras que não se prestarem atenção nessa questão tão importante, elas vão passar dificuldade. Mas com os custos de produção sob controle e com tendência de redução, o setor permanece otimista e com vendas em alta, o que tem gerado até falta de mão de obra nas cidades e empresas da região. A tendência agora que há uma regressão da pandemia e o mercado vende a se normalizar, a nossa perspectiva é muito positiva, né? Para tu ter uma ideia, a indústria da construção civil em Santa Catarina foi a única indústria, o único setor que mais empregou do que demitiu. Hoje nós estamos até vivendo um problema de mão de obra. Se chegar aqui 10 servente de pedreiro,
eu contrato. Tem empresas que podem contratar até 50. Então, nós temos muitos lançamentos, muitos empreendimentos, empresas vindo de fora para investir aqui na Costa Esmeralda, e a mão de obra está difícil. Isso é um reflexo desse mercado pujante que é a construção civil, e eu tenho certeza que nós só temos a crescer, né? Claro que temos que enfrentar com consciência essa questão dos insumos, que é importante nos nossos custos. Mas o mercado está muito positivo.